Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 10 em diante. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a seguinte pergunta: como Jesus trata daqueles que o procuram? As pessoas que vão até o Senhor Jesus, como elas são tratadas? Nós vamos olhar para esse texto e nós vamos perceber como é que Jesus tratou daquelas multidões que se aproximavam dele, que se dirigiam a ele, e nós vamos ver as ações de Jesus em relação às multidões, e ele é o mesmo hoje, e ele continua tratando da mesma forma as pessoas que o procuram. A palavra diz aí, Lucas 9, a partir do verso 10: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, queridos? Irmãos, esse é um dos inúmeros textos em que nós encontramos nos evangelhos Jesus sendo procurado por muita gente, pelas multidões. Jesus atraía as multidões com a sua forma de falar, com o seu amor, a sua compaixão, e também com o seu propósito de anunciar o reino de Deus. Nós estamos vivendo num tempo de distanciamento social, mas no ministério de Jesus isso seria quase impossível, né? Porque onde ele chegava havia aglomeração. Por exemplo, no capítulo 12 do mesmo evangelho de Lucas, Lucas 12, no versículo 1, o texto diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, para ouvirem o Senhor Jesus. Então, Jesus sempre estava cercado aí de muitas pessoas com fome, com sede da verdade, do Evangelho, da boa notícia do reino de Deus. Os irmãos se lembram que quando Jesus começou a pregar, ele disse: é chegado o reino de Deus. E nós então vemos Jesus sendo cercado de pessoas. Ele estabeleceu a sua prioridade na vida particular de oração. No Evangelho de Lucas, várias vezes aparece Jesus orando solitariamente. Ele também, do ponto de vista ministerial, ele priorizou um tempo exclusivo com os apóstolos. E, na verdade, esse era o propósito desse texto, inicialmente. Ele está ouvindo o relatório dos apóstolos que regressaram, diz o versículo 10, e Jesus levou-os consigo para estar num tempo à parte.
Eu gosto de Marcos capítulo 6, que é o texto paralelo a esse, que nos diz, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, que o propósito de Jesus era que os apóstolos tivessem um tempo de descanso, porque muitas pessoas procuravam tanto a Jesus como os apóstolos. E eles então voltaram. Marcos capítulo 6, versículo 30, é o texto paralelo ao de Lucas 9 que estamos lendo. Vamos acompanhar nesses dois textos. Marcos 6,30 diz: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado, e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, o que nós estamos lendo aqui nos evangelhos é que Jesus tinha um tempo de oração em particular, ele tinha também um tempo que ele investia na sua liderança, nos seus apóstolos, treinando-os, porque eles dariam sequência na obra da evangelização. Mas Jesus era procurado o tempo todo pelas multidões. Ele não negligenciou o ministério público, o ministério com as pessoas, né? O ministério com as multidões. E o que eu quero pensar então nesse momento é, olhando para esse texto, eu quero destacar 3 ações de Jesus em relação a essa multidão sedenta de ouvi-lo, de receber as manifestações da sua graça, as manifestações do seu poder e ouvirem também a boa notícia do Evangelho. A primeira ação de Jesus está aí em Lucas capítulo 9, no versículo de número 11, que é o acolhimento às multidões. A primeira ação é que Jesus acolheu as multidões. Percebam, Lucas 9, 11, mas as multidões, ao saberem, seguiram, ao saberem que Jesus havia chegado em Betsaida para um tempo de descanso com seus apóstolos, após o relatório dos apóstolos, no versículo 10, a palavra diz que não foi possível, esse descanso não foi possível, porque as multidões souberam, diz o versículo 11, e ao saberem, seguiram-no. Vejam qual foi a primeira ação de Jesus, quando ele é procurado pelas multidões. O texto diz, acolhendo-as. Acolhendo-as. Primeira ação de Jesus, ele acolheu as multidões. Acolhimento é o ato de receber, de reconhecer o valor das pessoas. Essa deve ser uma das características, uma das marcas da igreja de Jesus no mundo. O acolhimento. Independente do ser humano que for, da sua condição social, da cor da sua pele, independente de qualquer situação, a igreja precisa ser um lugar de acolhimento. A comunidade cristã precisa ser marcada pelo acolhimento, porque foi assim que o Senhor da igreja agiu com as multidões. E nós percebemos aqui 2 realidades nesse acolhimento. A primeira é a que está no contexto. Era um tempo supostamente de descanso. Os apóstolos estão cansados. O Marcos 6 diz que não tinham tempo nem de comer. E ainda assim Jesus acolhe as multidões. Jesus poderia dizer, olha, venham outra hora, porque agora a minha equipe de ministério vai parar para balanço, para recarregar as baterias, o que é absolutamente necessário. Era para ser um tempo de descanso. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu justamente por causa das multidões. Eu quero convidar você a voltar para Marcos 6 e perceber isso, que não foi possível. Jesus disse, no versículo 31, Marcos 6, 31, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto,
não tinham, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham, então foram sós no barco para um lugar solitário. Mas o verso 33 diz: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles, se anteciparam. E aí Lucas vai dizer que Jesus acolheu as multidões. Acolhimento. Dentro do acolhimento estamos vendo a primeira realidade, que é o propósito. O propósito era de um tempo de descanso, e Jesus, ainda assim, acolheu as multidões. Mas há uma segunda realidade interessante, que é nesse acolhimento nós vamos ver o sentimento de Jesus em relação às multidões. Marcos capítulo 6, versículo 34 diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Esse acolhimento se dá num momento, humanamente falando, inapropriado, porque Jesus tinha planejado um tempo de descanso com seus apóstolos, mas ele abre mão desse tempo, e não somente faz isso, mas faz isso com compaixão. Porque às vezes, irmãos, quando nós temos alguma coisa interrompida na nossa agenda, na nossa rotina, a gente faz aquilo que é inevitável, que se estabeleceu, mas a gente faz de mau grado às vezes, irritado, né? Tinha planejado um tempo de descanso, tinha planejado umas férias, mas aí veio a pandemia e as viagens foram canceladas. Mas o texto diz que Jesus não faz isso com o coração pesado, triste. A palavra diz que ele faz isso com compaixão. O acolhimento de Jesus é cheio de compaixão, porque ele olha para aquelas multidões e ele consegue enxergar o que vai na alma daquela gente, o que ia na alma daquela gente. E quando ele olha para as multidões hoje, sobretudo nesse tempo estranho, adverso, ele percebe da mesma forma que há muita gente andando nesse tempo como ovelhas que não têm pastor. Quando eu preciso sair, eu faço isso o mínimo possível. Quando precisa talvez ir ao mercado ou à farmácia, tenho visto pessoas na rua falando sozinhas. Tenho visto gente endemoniada na rua. Tenho visto gente cansada, sobrecarregada, gente sem perspectiva, gente que perdeu a esperança. Na visão de Jesus, ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. E como é que Jesus lida com essa gente? Jesus acolhe essas pessoas, mas faz isso com compaixão. Compadecer é padecer junto, é sentir a dor junto, sentir a dor que vai na alma das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo do ódio, nós estamos vivendo o tempo da raiva explícita. Se você pensa diferente do familiar seu, de um amigo seu, as pessoas estão perdendo amizade, perdendo relacionamentos, por ideologias humanas. Mas, irmãos, ouça isso, como discípulo de Jesus, nós somos chamados a acolher e fazer isso com compaixão. Há vidas nessa hora que estão como ovelhas sem pastor, estão correndo perigo. Há pessoas pensando em dar cabo da vida nesse tempo, e a igreja precisa ser uma igreja acolhedora, porque o Senhor da igreja é assim. Esse é o coração de Jesus. Há uma multidão com fome, há uma multidão com sede, há uma multidão que precisa conhecer o reino de Deus, e Jesus faz isso, acolhe essa multidão e faz isso com compaixão. Compadeceu-se delas, compadeceu-se daquelas vidas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Talvez essa seja a sua vida, a sua história até hoje,
uma ovelha sem pastor. O que significa uma ovelha sem pastor? Uma vida sem direção, uma vida sem perspectivas eternas, ao mesmo tempo uma vida exposta ao perigo o tempo todo, porque a única possibilidade que uma ovelha tem de vencer os seus predadores, que são muito mais fortes que elas, é se o pastor estiver presente. E Jesus é aquele que pode pastorear a sua alma. Jesus é a pessoa mais indicada para conduzir a sua família. Jesus é a pessoa mais indicada e mais poderosa e mais capaz para conduzir em segurança a sua vida, a sua família, os seus negócios, governar a sua história, porque Ele é o Senhor, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, porque Ele é o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós. Então a primeira ação de Jesus em relação à multidão é acolhimento, e essa precisa ser também a marca da igreja de Cristo. Romanos 15, versículo 7 diz: acolhei-vos uns aos outros, como Deus nos acolheu em Cristo Jesus. Nós fomos acolhidos quando chegamos ao Evangelho, quando fomos trazidos por Deus, através da mensagem, da boa notícia do Evangelho, que Deus salva o pecador, através do sacrifício de Jesus, pelo seu sangue que foi derramado por nós. Essa mensagem é libertadora, é graciosa, é transformadora. E quando nós chegamos quebrados, nós fomos acolhidos. Portanto, Romanos 15, 7 diz que uma das marcas da família de Deus, do povo de Deus, deve ser acolhimento. Acolhei-vos uns aos outros, como Deus vos acolheu em Cristo. E aqui nós chegamos a uma segunda ação de Jesus com as multidões. Primeiro, Ele acolheu as multidões. Fez isso, mesmo sendo um tempo de descanso, e fez isso com compaixão. Há uma segunda ação de Jesus. Jesus apresentou um novo significado para a vida daquelas pessoas. E isso aqui é muito importante nós percebermos. Ele nos acolhe da maneira como nós chegamos. Se você está procurando o Senhor Jesus, você tem dramas profundos na sua vida, realidades das mais difíceis e mais duras, você vai ser acolhido pelo Senhor, mas Ele vai redimensionar a sua vida. Ele nos ensina a vivermos numa nova perspectiva de vida. Vejam, Lucas capítulo 9, versículo de número 11, o texto diz que as multidões chegaram, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, versículo 11, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Não somente acolhia aquelas multidões, mas Jesus apresentou àquelas pessoas uma nova perspectiva de vida, um novo propósito, um novo significado. Vocês agora não vão ser mais como ovelhas sem pastor, vocês agora vão viver no reino de Deus. O texto diz, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Ele acolhe, mas Ele redimensiona a vida. Venha como está, mas Ele vai transformar você, porque Ele te ama. Chegamos com tantas demandas, com tantas manias, com tantos erros, pecados, falhas, inadequações. E aí, nós entramos no reino de Deus a partir de uma obra sobrenatural de Deus. Jesus conversando com Nicodemos em João capítulo 3, ele diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então, percebam que Jesus acolhe as pessoas, mas transforma as suas vidas e faz de nós cidadãos do reino dos céus. Vai redimensionar o propósito da nossa vida,
a maneira como nós olhamos para a família, como nós olhamos para a vida, como nós olhamos para o trabalho, como nós olhamos para o mundo, como nós lidamos com os recursos de Deus, como cidadãos do reino. Isso significa que Ele agora vai ser o rei das nossas vidas. Ser cidadão do reino significa que nós não estamos mais no controle, nós não somos mais os senhores da nossa vida. Há um Senhor, e Ele é Senhor porque Ele nos comprou para Ele. Ele pagou um preço para mudar a nossa vida. Multidões continuam chegando, se aproximando de Jesus, e ainda no século 21, são acolhidas e recebem uma nova perspectiva de vida. Que coisa maravilhosa é você viver para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Deus nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Viver no reino é viver perdoado, é viver reconciliado com Deus. Viver no reino é refletir o caráter de Cristo na vida, no trabalho, nos relacionamentos, nas interações. É buscar o reino em primeiro lugar, é buscar a Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos cidadãos do reino dos céus. Aleluia. É interessante nós percebermos essas ações de Jesus, porque se Jesus só tivesse acolhido as multidões e não tivesse oferecido uma nova perspectiva de vida agora como cidadãos do reino dos céus, ele iria perpetuar a condição de alienação daquelas pessoas. Uma coisa é nós acolhermos as pessoas, e nós temos que acolher todas as pessoas. Todas as pessoas que se aproximam de nós, que Deus coloca no nosso caminho, precisam ser acolhidas. Mas, amados irmãos, é falta de amor não falarmos do reino de Deus. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem ser acolhidas, mas não querem ser confrontadas. Só que o Evangelho de Jesus não vai compactuar com essa realidade. Porque se eu acolho uma pessoa que está caminhando por um caminho de morte, e não alerto essa pessoa, e não lhe apresento um caminho de vida, de mudança, de transformação, eu não amo essa pessoa. Então é isso que nós estamos vendo. Jesus acolhe a multidão e vem gente de todo tipo, com todas as práticas possíveis e imagináveis, com todos os pecados, vícios, escravidão espiritual, cegueira espiritual, doença. Mas Jesus, ao acolher essas multidões, Ele também fala do reino de Deus, apresenta agora um caminho novo, uma vida nova. Aleluia, Jesus nos oferece vida nova. Deus não quer que nós continuemos como ovelhas sem pastor. O que vai acontecer comigo depois da minha morte? E se a pandemia bater a minha porta, e se eu for acometido dessa enfermidade ou de uma outra enfermidade, se eu morrer amanhã, para onde eu vou? Jesus diz: quem anda nas trevas não sabe para onde vai, mas Ele é a luz do mundo. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nova perspectiva, acolhimento, mas ao mesmo tempo redimensionamento da vida. Você não precisa continuar como ovelha sem pastor. Você agora pode viver como cidadão do reino de Deus. Cidadão do reino de Deus. E a terceira ação de Jesus em relação
as multidões, é que Jesus socorreu as multidões em suas necessidades circunstanciais. Percebo aí, Lucas capítulo 9, versículo 11, na última parte. Primeiro, o texto diz que Jesus acolheu as multidões. Segundo, Jesus falou-lhes a respeito do reino de Deus. E terceiro, Jesus socorria os que tinham necessidade de cura. Os que tinham necessidade de cura. Percebam, amados, nós estamos vendo aqui a visão integral que Jesus tem da vida humana. Ao mesmo tempo que ele se importou com o cansaço dos apóstolos e preparou para eles um tempo de descanso, lhes ofereceu um tempo à parte para descanso, ele também acolheu as multidões, ofereceu às multidões uma nova perspectiva como cidadãos do reino de Deus, e ao mesmo tempo que ele ensinava a toda aquela gente amada por ele, ele se importou com as suas enfermidades e com a sua fome. É uma visão integral que Jesus tem a nosso respeito. Ele está preocupado com o destino da sua alma, está preocupado com onde você vai passar a eternidade, mas ele se preocupa com o seu estômago também, com a sua mente. Ele se preocupa com a sua família, ele se importa com a sua família. Algumas pessoas, quando passam por alguma adversidade, elas são tentadas a perguntar: onde é que está Deus nisso tudo? E talvez você esteja pensando: onde é que está Deus nessa pandemia? Porque, irmãos, nós fomos criados para viver em harmonia com o Criador. Alguém já disse: não era para ser assim, né? A terra não era para produzir espinhos e abrolhos. O trabalho antes da queda era para ser prazeroso, e era prazeroso. Nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para ficarmos doentes. Os nossos pais se alienaram de Deus. Nós fomos criados para um propósito, para viver em comunhão com Deus, e nós rompemos com Ele. Paulo escrevendo, falando lá em Atenas, ele disse que em Deus nos movemos, existimos, nele temos respiração, a vida e tudo mais. A vida depende de Deus. Mas o mesmo Paulo escreve em Romanos capítulo 3 que de Deus nos extraviamos. Imagine, querido, nós abrimos mão do Criador, de uma comunhão com Ele, de uma vida em harmonia com Ele. Então todo mundo foi abalado por conta disso. O pecado entrou no mundo e como consequência a morte, a enfermidade, a morte. O cosmos foi abalado, toda a estrutura. Por isso que quando a Bíblia fala da restauração de todas as coisas em Cristo, não é só a nossa restauração individual, mas o mundo todo que geme nesse momento será restaurado. Deus vai estabelecer novos céus e nova terra, e Cristo vai governar, e nós estamos caminhando para esse tempo. O mundo vai voltar a ter ordem, o mundo vai voltar a ter paz, o mundo vai voltar a gozar da justiça, da bondade, da misericórdia, dos valores do reino de Deus. Mas hoje nós vivemos num mundo que quer ter paz, quer ter ordem, quer ter alegria, quer ter abundância sem Deus. É o resultado daquilo que aconteceu lá no Éden. Então hoje a pergunta que as pessoas fazem é: por que que coisas ruins acontecem com coisas boas, com pessoas boas? Mas é exatamente o contrário. Por que que coisas boas acontecem com pessoas ruins? O mundo só não foi destruído por causa do sangue de Jesus. Porque se em Deus existimos e dele nos extraviamos, nós só estamos vivos porque algo assegura a continuação do universo.
o sangue de Jesus, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus poderia ter acabado já com a humanidade, e Ele continuaria sendo Deus, e não viveria em solidão, porque a Trindade é uma comunidade perfeita de amor. Deus nos criou para espalhar a sua glória em toda a terra, mas os nossos pais abriram mão disso. E em Cristo, esse propósito é restabelecido, através do sangue de Jesus. Jesus falou assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí a nossa vida volta ao propósito original, mas nós ainda vivemos a nossa fé nesse mundo desconectado de Deus, com Deus. E aí talvez você pergunte: onde está Deus na pandemia? Deus está na pandemia socorrendo as pessoas através dos enfermeiros, dos médicos, exercendo a sua misericórdia. Deus está se revelando através da sua igreja, acolhendo as pessoas. Deus está sempre na restauração, Deus está sempre na compaixão. Aquela multidão que procura Jesus é gente com fome, é gente com a vida desorganizada, e Jesus acolhe essa gente, e Jesus redimensiona a vida daquelas pessoas. Da mesma forma hoje, Deus está chamando pessoas ao arrependimento, a crerem em Jesus, a viverem uma vida nova, e a terem a garantia de que vão viver na eternidade com Ele, e vão viver num novo tempo que será estabelecido, que a Bíblia chama de consumação de todas as coisas. Quando Cristo vier, aqueles que foram salvos por Ele vão viver no reino de Deus. Já vivemos hoje, mas não na plenitude, na consumação de todas as coisas. Nós vamos viver a paz e a justiça que vem somente pelo sangue de Jesus, pelo governo de Jesus na história. Deus se revela nesse tempo através das mãos que servem, de alguns desconhecidos, de outros mais conhecidos. Deus se manifesta nesse tempo através da igreja que serve, que ora pelo doente, que estende a mão para aquele que está enlutado, que encoraja, que socorre o desempregado, que socorre aquele que experimentou a falência, que se apresenta como alguém para ajudar, para abençoar, para apontar caminhos de recomeço difíceis, mas possíveis. Em Cristo há recomeço. A face de Deus se revela através da misericórdia, da compaixão, em nome de Jesus. Quero concluir voltando à pergunta inicial: como Jesus trata daqueles que o procuram? Ele oferece a você hoje o descanso que nós não encontramos nesse mundo. Os irmãos perceberam que Jesus estava oferecendo descanso para aqueles apóstolos. Jesus é o nosso descanso. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículos de 8 a 10: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso ao povo de Israel, o povo entrou na terra da promessa, mas ali ainda em Canaã não experimentaram o verdadeiro descanso. Há ainda um outro repouso para o povo de Deus. Por isso o texto diz, Hebreus 4:8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Há um descanso, e Jesus é esse descanso. Nós não somos salvos pelo nosso esforço humano, nós somos salvos pela obra de Jesus, por aquilo que Ele fez por nós. E quando nós cremos em Jesus, em quem Ele é, e naquilo que Ele fez, nós experimentamos descanso. Ele oferece descanso para as nossas almas. Talvez você esteja andando hoje sobrecarregado, e Jesus está oferecendo descanso para o seu coração, para a sua mente, para a sua vida. Ao mesmo tempo, Jesus oferece acolhimento a você.
Talvez você pense, eu não posso ser crente porque eu faço isso ou aquilo outro. Jesus te acolhe, querido. Vinde a mim, diz o Senhor. E Ele faz isso com compaixão, com graça, com misericórdia. E Ele te apresenta um novo caminho. A palavra diz que Jesus acolheu aquelas multidões, mas Ele falava-lhes acerca do reino de Deus. Como é viver nesse mundo como cidadão do reino de Deus? Experimentar os valores do reino. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Recebemos um novo nascimento, recebemos o selo do Espírito Santo na nossa vida, experimentarmos a paz que o mundo não pode nos dar, mas que Cristo nos oferece. É ter uma perspectiva nova da vida, é saber que nós vivemos para a glória de Deus, que nós trabalhamos para a glória de Deus, que a nossa família existe para glorificar a Deus, que nós adoramos a Deus com a excelência do nosso trabalho, com os nossos estudos, com os nossos relacionamentos, tendo Deus como centro da nossa vida. Eu quero orar por você nessa hora, para que você experimente o descanso que só Jesus pode te oferecer. Eu quero orar para que você possa abrir o seu coração. Talvez você esteja como algumas pessoas que estavam ali naquela multidão, naquelas multidões, como ovelhas sem pastor. E Jesus diz para você: eu sou o bom pastor. É Ele quem diz isso. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como pastor, Ele quer conduzir você um caminho de justiça, de paz, de abundância de vida. Não um caminho fácil, não um caminho sem problemas. Mas Ele fez uma oração como pastor para todos aqueles que se submetem ao seu pastoreio, ao seu governo. Ele orou assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Nós estamos debaixo dessa oração, porque Ele não rogou somente por aqueles discípulos lá do primeiro século, Ele rogou por aqueles que viessem a crer nele, e nós estamos debaixo dessa bênção. Jesus é o nosso pastor. Nos momentos alegres de saúde, de alegria, de abundância, mas nos momentos de pandemia, de incerteza, de insegurança, as nossas vidas estão nas mãos de Jesus. Insegurança do ponto de vista humano, no mundo. Mas Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós descansamos no Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Talvez você se enxergue agora como alguém, como uma daquelas pessoas daquela multidão, daquelas multidões. E Jesus te acolhe hoje. E Jesus quer que você seja um cidadão do reino dos céus. E Ele quer socorrer você nas suas necessidades. Ele se importa com as suas necessidades. A sua dor para Ele é importante. A Bíblia diz que Jesus, no seu ministério terreno, foi homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Se você está chorando a morte de um ente querido, de um amigo, Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus sabe o que é dor. Ele foi crucificado, Ele foi rejeitado, Ele foi odiado. Ele levou sobre si toda a maldade humana, toda a rebelião dos nossos corações, desde o primeiro homem até o último que vier a nascer. Mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele te garante vida eterna, vida nova, para o louvor da sua glória. Creia em Jesus, convide-o para ser o Senhor da sua vida. Muitos daquelas multidões o receberam, e os que receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram em Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus somente pela fé. Nós não entramos no reino de Deus por nascimento físico, biológico. Nós nascemos de novo,
Jesus falou: quem não nascer de novo não entra no reino. Como é que a gente nasce de novo? Crendo em Jesus, reconhecendo que somos pecadores. Isso é obra do Espírito, não dá para explicar. Jesus falou: é como o vento, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, somente ouvimos a voz. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E a minha oração é que você nasça do alto, nasça do Espírito Santo e se torne um cidadão do reino dos céus. Mas eu sei que uma realidade é necessária: crê em Jesus Cristo, arrependei-vos e crede no Evangelho, na boa notícia. Faça isso agora. Vamos orar. Abra o seu coração, convide a Jesus a entrar na sua vida. Diga a Ele nesse momento: Senhor Jesus, eu não quero ser uma ovelha sem pastor. Eu não quero viver nesse mundo à mercê das circunstâncias, sendo levado como folha seca de um lado para o outro. Eu quero ter a certeza de que minha vida descansa no Senhor. O mesmo Jesus que ofereceu descanso aos apóstolos, Ele oferece descanso para a sua alma. Ele oferece perdão para você, vida nova, uma nova perspectiva, uma nova dimensão. Você agora vive para a glória de Deus. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo para a glória de Deus. Nossa vida agora tem sentido. Alguém já disse que a pior coisa no sofrimento é ser um sofrimento sem sentido. Nós sofremos sim, sofremos por causa do Evangelho, sofremos as dores desse tempo, mas a Bíblia diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que está nos aguardando no céu com Cristo. Mas você não precisa sofrer como ovelha sem pastor, porque Jesus é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por você. Reconheça isso agora e creia em Jesus e receba o perdão e receba a vida nova. Vamos orar, faça essa oração comigo. Aí na sua casa, eu não sei onde é que você vai assistir essa mensagem, talvez no carro, talvez no hospital, num presídio, eu não sei. O Espírito Santo sabe. Ele conhece você pelo nome. Nesse momento diga: Senhor Jesus, eu não quero continuar sendo ovelha sem pastor. Eu me rendo ao teu amor, eu creio no seu sacrifício. Eu reconheço que eu sou pecador, pecadora. Mas eu creio que o Senhor morreu por mim. E ao terceiro dia o Senhor venceu a morte. Por isso eu creio na ressurreição futura. A morte não é a última palavra, porque Jesus rompeu os grilhões da morte. Senhor Jesus, toma essa vida nas tuas mãos. Transforma esse coração. Faz dessa vida uma vida nova, com perspectiva nova, como cidadão, como cidadã do reino dos céus, como membro da família de Deus, como alguém que aguarda a volta de Cristo em paz, alguém que passa por essa vida na perspectiva da eternidade com o Senhor, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Que a tua paz alcance essa mente, esse coração nesse momento, Senhor. Que o bálsamo do Espírito Santo, que a convicção do Espírito Santo de que somos pecadores, mas que Cristo morreu por nós, chegue a esse coração e essa mente nessa hora. E que o Senhor faça brotar vida nova, com alegria, com a paz que somente o Senhor nos dá. Nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Amém.